Salve, salve, galera, para quem não me conhece. Meu nome é Pedro Bijo, sou professor de Geografia e esse aqui é o Portal da Biosfera, uma página que se propõe a apresentar a geografia do seu dia a dia. Pois é, galera, vim hoje aqui comentar o que tem acontecido no Rio Grande do Sul nos últimos dias, né? Desde a segunda-feira, dia 29 de abril, o estado vem recebendo fortes chuvas, fortes enxurradas e deslizamentos, efeitos que a mídia coloca como uma crise climática, né? A gente vai problematizar esse termo aqui também ao longo do vídeo. O governo, então, do Rio Grande do Sul decreta um estado de calamidade. E hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de maio, segunda-feira à noite, chegamos à marca de 83 mortos no Rio Grande do Sul, além de 111 desaparecidos e 291 pessoas feridas, totalizando aí mais de 873 mil vidas afetadas por essa tragédia no sul do Brasil. E além de explicar e comentar sobre esse processo, galera, eu acho importantíssimo, eu sempre falo com meus alunos, a educação ela necessita ser solidária. Uma educação que vai virar de costas para o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, não vai comentar, não vai falar, não vai participar de programas aí de tentativa de envio de recursos. Essa educação não está trabalhando de forma integral no aluno. Então, vou deixar aqui embaixo também um link para a gente poder doar, né, tentar ajudar nossos amigos sulistas. E começando o vídeo já, galera, eu acho que é importante, ao pensarmos geograficamente, já começarmos a pensar que, embora os impactos dessas chuvas sejam diferenciados pelo território brasileiro, inclusive pensando em diferenças de classe e de renda, vivemos uma era de globalização cada vez mais intensa, de interconexão global, e essa interconexão se dá também interna ao Brasil, no interior do país. Então, é necessário pensar também nas consequências dessa tragédia climática para quem não está no Sul, para quem não está no Rio Grande do Sul. O estado é um dos principais produtores de soja, um grande produtor de arroz, de ovinos, de suínos, também de bovinos. Então, olha como essa tragédia climática gera também grandes perdas para a agropecuária do Rio Grande do Sul. Isso diminui a oferta e, pela lei de oferta e demanda, temos aumento de preços que vai impactar o país como um todo, obviamente, tá? Então a gente pode começar a pensar também, né? A mídia ela começa a colocar uns anúncios aqui que eu estou vendo, desastre climático, tragédia climática, e a gente pode começar a problematizar esse termo. Será que a gente deve pensar que isso é apenas uma questão climática natural? Não tem nenhuma participação humana? Será que uma ocupação desordenada do espaço não potencializa esse problema? Eu vou voltar a esse ponto no final do vídeo, mas eu queria começar, galera, pensando nas causas do que está rolando no Rio Grande do Sul, né? E aí, indo no embalo da geografia física, pensando nessas causas, né? Lembrando que eu tenho um vídeo, fazendo um jabazinho, eu tenho um vídeo do Papo de Geógrafo, meu podcast, está aqui no YouTube e no Spotify, que eu comento com profundidade essa questão da problemática de chuvas, enchentes, alagamentos, tá? Então, se você quiser entender com mais densidade ainda esse processo, se você se interessar, você pode depois clicar e assistir esse podcast, tá? Que tá muito legal o papo com o professor Marcelo Mota. Então, vamos lá. O que de fato, galera, vem gerando esses problemas no Rio Grande do Sul? Primeira coisa, nós temos chuvas que vêm ocorrendo desde o dia 29 de abril, chuvas que têm sido 5 vezes mais intensas do que aquelas esperadas para o mês. E aí, tem um ponto, você pode falar assim, então, Pedro, chuvas 5 vezes mais intensas do que é o normal e o esperado, né? Então, é isso, é algo natural, mas é uma anomalia aí. Pois é, galera, mas a gente não pode esquecer que, em um momento que estamos cada vez assistindo mais às consequências das mudanças climáticas globais, temos que lembrar, até para você que é vestibulando, né, que uma das consequências principais do aquecimento global é a existência de eventos extremos cada vez mais reincidentes, cada vez mais intensos e ocorrendo com um menor intervalo de tempo, certo? Então, esse fato da gente vislumbrar chuvas 5 vezes mais intensas é um evento extremo que tem relação com esse aquecimento global também. Então, tem relação com essa intensificação do efeito estufa e aí já está a marca antrópica, aí já está a relação humana, né? O mundo emitindo mais carbono, o mundo emitindo mais combustíveis fósseis por questão de transporte e o Brasil, por exemplo, sendo um dos 10 países que mais emitem gás estufa. E o Brasil está nessa lista não por conta de queima de combustíveis fósseis para transporte, mas o Brasil está nessa lista por conta de desmatamento e alteração de cobertura do solo.
Então olha como o desmatamento da Amazônia pode impactar até numa questão climática, pode ter relação com esses eventos extremos que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. Então esse é o primeiro ponto, é a questão das chuvas mais intensas. O segundo ponto que a gente pode trabalhar é a relação com o El Niño que vimos no ano de 2023. Lembrando que, para quem não está acostumado, né, o El Niño, Laninha, o que é isso? O El Niño ele é um evento atmosférico oceânico que gera um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, e a partir disso tem vários desdobramentos na América do Sul como um todo. No Brasil, o que o El Niño gera? Ele gera um aquecimento maior do país, então eu tenho um ano mais quente, eu tenho estiagens secas no norte e no nordeste, e mais chuvas, podendo gerar enchentes no sul. E ano passado nós tivemos um El Niño, um super El Niño, o El Niño extremo, também tendo uma relação com as mudanças climáticas, você está vendo? Cada vez eventos mais extremos. Então já não posso, olha o spoiler aí, não posso falar que isso é um evento simplesmente natural. Os dados, né, os incidentes vão apontar para outra questão. Né? Então esse El Niño que rolou no ano de 2023 foi um super El Niño e ele deixou resquícios. Né? No momento a gente já está saindo do El Niño, chegando num estado neutro, indo em direção a outro evento que é o Laninha. Mas esse El Niño de 2023 gerou aí uma herança, que foi uma grande massa de ar quente sobre o Brasil. E o que acontece? Eu tenho uma grande massa de ar quente sobre a região sul, e ao mesmo tempo eu estou tendo uma massa de ar fria, uma massa polar atlântica, né, que é o que gera as frentes frias no Brasil. Essa massa polar está entrando pela região sul do país. Então eu tenho aí já, quando eu encontro uma massa de ar fria, que é a massa polar, que vem da Antártica e entra pelo sul do Brasil, quando essa massa de ar fria se encontra com uma massa de ar quente, já na região sul, deixada como herança do El Niño, uma grande massa de ar quente, eu tenho um contraste térmico. Isso gera chuvas frontais, chuvas que duram muitos dias aí com muita intensidade. Então, uma segunda questão aí que está gerando esse problema na região sul é esse contraste térmico, né, deixado de herança do El Niño e essa entrada da massa de ar frio. E aí uma outra questão, se formou sobre o sudeste aqui, a região que eu estou, né, Rio de Janeiro, sudeste e o centro-oeste, formou-se uma área de alta pressão. O que é uma área de alta pressão? É uma área dispersora de ventos, que o ar fica mais seco e o vento não consegue entrar. Então, sobre Rio de Janeiro, sobre São Paulo, sobre esse centro-oeste também, eu fiquei com uma área de alta pressão no momento. Então, a umidade e o vento frio da massa polar não consegue chegar aqui. Então, ela fica ali situada sobre, ela fica presa, né, como um bloqueio atmosférico. Essa massa úmida e fria fica presa sobre o Rio Grande do Sul, fazendo com que as chuvas fiquem mais concentradas ainda na região. E como se não bastasse, ainda tive mais uma questão envolvendo aí, né, gerando esse problema no Rio Grande do Sul. Temos os chamados rios voadores, né, que são grandes massas úmidas vindas da floresta amazônica, nossa importante floresta. No campo científico, o termo técnico que a gente utiliza é jatos de baixos níveis. Então a floresta amazônica, ela, sua evapotranspiração, joga uma quantidade exorbitante de umidade, que a gente não enxerga, né? Joga para a atmosfera. Essa umidade entra em choque com a Cordilheira dos Andes e vem aqui para o sudeste. Esse é o normal. Por isso, inclusive, né, alguns estudos mostram que por isso que a gente não tem um deserto no centro-sul do Brasil, por conta dessa massa úmida que vem da Amazônia. O que temos de novo, então? Por conta do bloqueio atmosférico que eu falei, essa massa úmida não consegue vir para o sudeste. Se encaminha para onde, então? Também para a região sul. E aí, tá vendo como eu tenho vários fatores juntos que culminaram, né? Vários fatores extremos que culminaram nessas chuvas no Rio Grande do Sul, gerando enchentes, né, alagamentos, deslizamentos de terra, cheias anormais de rios, né? E aí você pensa assim, pô, Pedro, tá, mas o que o ser humano tem de participação nesse processo? Gente, nossas cidades têm pouco planejamento urbano. Então, se você vê isso no Rio Grande do Sul também, nas cidades sulistas, você tem cidades que crescem sem uma política de habitação responsável, sem um respeito às áreas de inundação dos rios. Então, várias cidades que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, elas estão situadas em áreas de fundo de vales bem afuniladas. Então, quando chove, a água desliza, escoa e rapidamente inundam aquelas áreas. E estão também sobre áreas de inundação de rios. Então, quando o rio enche, é natural que ele vá para aquela área. Não deveria ter uma habitação ali. Então, há uma irresponsabilidade do Estado também durante esse crescimento urbano das cidades, das grandes cidades no Brasil como um todo.
Isso é uma questão que a gente da geografia trabalha com muito tempo, está sempre batendo nessa tecla. E a gente está vendo cada vez mais as consequências. Por quê? Porque os eventos extremos estão cada vez mais repetitivos, né, num contexto de mudanças climáticas globais. E aí que tá, gente, é esse problema que a gente está comentando. E a gente pode também até trazer o debate sobre a justiça climática e o racismo ambiental, né? Porque não são todas as pessoas, todas as classes que recebem por igualdade esses desastres, né? Então, há um recorte de raça e de classe nas pessoas que são mais afetadas por essa crise climática, né? Geralmente pessoas negras, pobres, de baixa renda, que estão nessas áreas de risco, que sofrem com essa segregação socioespacial que a gente vislumbra no nosso espaço geográfico tão desigual que é o brasileiro, né? E a gente pode comentar também sobre problemas gerados em torno de um negacionismo climático que nós assistimos, né? Porque eu venho falando que uma grande participação humana no processo tem relação com as mudanças climáticas, que geram eventos extremos cada vez mais recorrentes. E aí alguns podem pensar assim, como eu escuto, né? Ah, mas isso aí ia acontecer, como é que você sabe? E aí, gente, os estudos dentro de uma dinâmica climatológica são estudos muito sérios, são estudos muito cuidadosos. Vai ver um estudo aí, depois você digita. Vai ver um artigo da Nature de climatologia, uma grande revista científica internacional. É algo muito preparado, é algo muito cuidadoso, minuciosamente trabalhado por grandes autores, com uma metodologia séria. Então, gente, nada em climatologia, óbvio, é 100% exato. Os estudos indicam alguma coisa. Eu não posso afirmar com toda a certeza do mundo que um evento X ou Y foi causado pela mudança climática. Mas olha o panorama geral. Gente. Você fechar os olhos para o que a gente produz de ciência é você fechar os olhos para as consequências. Isso é um problema grave, aí ferrou tudo, né? É certo que a mudança climática desordena áreas de alta e baixa pressão e gera chuvas mais intensas em alguns lugares, chuvas mais fracas em outros. E isso, claro, potencializa eventos extremos. E olha o panorama geral que eu estou falando. Tivemos aí, há 2 anos atrás, secas intensas no Rio Grande do Sul. E a agropecuária no Rio Grande do Sul perdendo muito dinheiro há menos de 2 anos. E agora já, chuvas intensas pra caramba. E a gente pode entrar já, nesse ano, no final do ano, em outro evento de seca por conta de um outro processo climatológico que vai atingir o Rio Grande do Sul, que é o Laninha. Então olha como eu tenho eventos extremos alternados, cada vez mais incidentes sobre o Brasil e sobre o mundo. Então, eu negar isso, eu praticar um negacionismo climático, é um problema muito grande, porque a população ela necessita entender o que está acontecendo, para visualizar e aí cobrar do poder público respostas. As nossas cidades precisam se preparar cada vez mais para os impactos climáticos. Essas chuvas, esses deslizamentos, esses são os nossos furacões, esses são os nossos tornados, esses são os nossos grandes terremotos. E a gente tem que se preparar para isso e cobrar do poder público esse processo. Se tiver mais alguma dúvida, deixem aqui no chat. Antes de finalizar o vídeo, eu tive algumas perguntas aqui no chat, no Instagram, né? Na caixinha de perguntas. Uma delas, da Ana Rita, que ela pergunta se as cheias são fenômenos naturais de um rio. São. A enchente, a cheia é um fenômeno natural. A grande problemática é quando eu tenho, Ana, um ambiente urbano que eu impermeabilizei toda essa área de inundação de um rio, ou de cheia, ou eu tenho uma moradia ali próximo à área de um rio que está embaixo da terra, né, que foi soterrado, digamos assim. E aí esse rio tem um pico de vazão mais elevado, ou ainda, mesmo que esse pico de vazão não aconteça, eu tenho uma moradia numa área de inundação, ou próxima à área ali da margem do rio, e aí eu tenho problemas urbanos. Eu tenho essas inundações urbanas que geram todos esses problemas. Se você quiser entender melhor ainda, sugiro mais uma vez que assista ao episódio do Papo de Geógrafo primeiro, né, sobre as enchentes e inundações, você vai conseguir entender melhor. E uma conta aqui chamada Frog pergunta: quanto tempo você acha que a cidade demora até se recuperar, a cidade do Rio Grande do Sul? Então, meu camarada Frog, Mercury, tá muito cedo ainda para falar sobre isso, né? As cidades, as pessoas ainda estão num estágio de socorro, de recuperação, de tentativa de salvar vidas. Lembrando que tá muito cedo para falar isso porque eu ainda tenho expectativa de chuvas nos próximos dias. Então, esse momento delicado ainda não passou, é um momento muito complicado. Então, a gente está num momento de resposta, de emergência mesmo. Depois a gente vai começar a trabalhar uma reconstrução, né? Reconstrução de infraestrutura
E o mais difícil, que é reconstruir as histórias, as vidas. Isso a gente vai ter que se preocupar sempre.